e você fala, meu Deus, essa pessoa, né, uma pessoa que realmente entendeu a palavra, recebeu do Senhor, mas passa um pouquinho, essa pessoa se desvia, sai da presença de Deus, vai para o mundo, não foi nem para uma outra igreja, mas sai da presença do Senhor. E assim você vê pessoas chegando, entrando na vida da igreja, saindo, e com vários tipos de discursos. Mas todas essas pessoas que não permanecem, você vai ver que o problema é sempre o mesmo, a razão é sempre a mesma. São pessoas que estão olhando para elas, são pessoas que estão olhando para os homens, elas não estão olhando para Cristo. Elas estão apoiadas na lei, elas estão apoiadas no que elas podem fazer, no que elas podem entregar para Deus, mas elas não se relacionam com Deus, a maneira como Deus estabeleceu, a maneira como Deus colocou ali, como forma que você vai prosperar, que você vai avançar, que você vai permanecer. Sabe, nós olhamos, durante todo esse tempo, eu posso dizer para você que, quando se fala que os vencedores é um grupo pequeno, eu falo realmente, faz todo sentido, que vencedores é um grupo pequeno. Os que vão reinar com Cristo é um grupo pequeno. Salvos muitos serão salvos. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, que Ele realmente morreu numa cruz, entregou a sua vida para nos salvar, aquele que crê no seu coração, confessa isso, ele é salvo. A salvação, você vai ver, é de graça, pela graça, mediante a fé, não requer esforço algum. Eu preciso apenas crer no sacrifício perfeito de Jesus. O Senhor não exige que eu tenha um comportamento bom, um comportamento, adequado para que eu venha a ser salvo. Eu sei, você tem na sua cabeça que os salvos serão aqueles que são fiéis até o fim, como se alguém fosse fiel até o fim, nesse aspecto, como você está imaginando, alguém que nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, nunca falou nada que é contrário às verdades da palavra. Veja, não. Fiel até o fim é aquele que persevera olhando para Cristo. É aquele que persevera confiado no que Cristo fez, não no que Ele faz. Porque se nós olharmos para o que nós fazemos, nós jamais seremos salvos. Seríamos de maneira alguma salvos, não seríamos, jamais. A salvação só pode se dar por meio da graça, mediante a fé. Então, quando eu olho para essa verdade, por mais clara que ela pareça ser, acredite, a maioria dos cristãos não entendem. A maioria dos cristãos não conseguem, não compreendem a graça de Deus e vivem tentando se relacionar com Deus com base na sua própria justiça. O Senhor está dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai ser salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, não requer nada de esforço. Mas quando você olha para o reino, que é o que nós vamos falar essa semana na escola videira de ministérios, olha para os vencedores, e aí você vê que um grupo vai reinar com Cristo, realmente é um grupo diferente, que além de ter crido pela sua salvação, creu que é pela graça também, que ele pode ter todas as obras que são necessárias para reinar com Cristo. Que da mesma forma que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, eu também vou reinar com Cristo, ou seja, todas as obras que são necessárias, eu vou ter, mas não porque eu sou bom, não porque eu sou capaz, porque a graça de Deus está sobre mim. Para ser salvo, eu só preciso crer, mas para reinar, eu preciso ser humilde. Para reinar, muitas das vezes eu vou ter que abrir mão dos meus bens, para reinar, porque o meu coração pode estar no dinheiro. O Senhor não pede
para você abrir mão dos seus bens, para ser salvo, mas para reinar. Se o seu coração estiver lá, talvez essa vai ser a sua condição. Abrir mão dos tesouros dessa terra, porque o seu coração está lá. Porque aquele é o seu tesouro, não é o Senhor, não é o reino. Você vai ver em Mateus 7 a constituição do reino. Ali nós podemos chamar de constituição do reino. O Senhor, Ele coloca todas as condições para aqueles que vão ser vencedores. Você que tem fome e sede de justiça. Para ser salvo você não precisa ter fome e sede de justiça, mas para reinar precisa. Os que choram, não precisa chorar para ser salvo, mas para reinar é necessário. Chorar por amor às vidas, ao Evangelho. Mansos e humildes, esses herdarão o reino. Mas para ser salvo não precisa ser manso e humilde. E você vai vendo tudo aquilo e fala, meu Deus, são tantas as condições. Estava bom o som, pelo menos para mim. Os irmãos estão me ouvindo bem? E aí você diz, é impossível. Não, não é. O problema é se você tentar herdar o reino pela sua força, achando que você é capaz, que você é bom o suficiente, que você pode ser manso e humilde por causa de você, porque é uma qualidade que você tem. Sabe, querido, acredite na minha e na sua vida. Tudo, você pode não entender isso, mas tudo depende da graça de Deus. A sua prosperidade financeira, conjugal, na criação dos seus filhos, seus relacionamentos, dependem da graça de Deus. Não é o seu carisma, não é o quanto você é simpático e legal, nada disso se sustenta por muito tempo, mas a graça de Deus te sustenta. A graça de Deus pode sustentar o seu casamento, a graça de Deus pode sustentar a sua vida financeira, a graça de Deus pode sustentar os seus filhos na presença dEle, mesmo em meio a um mundo que tem tantas coisas que atraem os adolescentes e os jovens, mas a graça de Deus vai fazer com que o seu filho ame a Deus e queira mais de Deus a cada dia. Não é forçando, não é você dizendo para ele qual que é o padrão e falando, é assim que tem que ser. Acredite, vai ser penoso. Mas se o seu filho tiver revelação do amor e da graça de Deus, ele vai ser atraído. A graça atrai. A lei faz com que você e eu nos distanciemos de Deus. Quanto mais na lei, menos eu quero estar próximo de Deus, porque eu sempre estarei desqualificado. A lei me desqualifica, mas a graça me justifica. Por melhor que eu seja, a lei sempre vai me desqualificar, sempre vai dizer falta algo a mais. Deus não vai te aceitar dessa forma. Você precisa se empenhar mais, você precisa se esforçar mais. E então eu vou querer sempre distância. Eu vou fazer como Adão no Éden, eu vou me afastar de Deus. Quando Deus vir para a comunhão, eu vou falar, Senhor, tive medo do Senhor. Quando o Senhor veio para a comunhão, por quê? Porque agora ele estava apoiado na justiça dele. Ele estava confiado no que ele fez. Ele desobedeceu, ele errou, logo agora eu não posso ter comunhão com Deus. Todos aqueles que estão apoiados na sua justiça vão sempre fazer isso. O Senhor está dizendo, eu sou a porta, entre por mim, você será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E Ele não é só a porta, Ele também é o caminho. Você não só entra por Ele, mas caminha por Ele, por meio dEle, pelo poder dEle.
pela capacitação dEle, pela capacidade dEle, não por você. Você não pode, eu não posso. Quantos irmãos, quando estão numa situação muito difícil, estão lutando ali e não veem vitória, com necessidades, e eles olham para um lado, olham para o outro, não vê solução. O que normalmente esses irmãos falam para Deus? Senhor, abre uma porta para mim, está tudo fechado, não vejo saída, abre uma porta. Quando o irmão está desempregado, ele vem falar comigo, ele fala: pastor, ora por mim, para que Deus abra uma porta de emprego. Sabe, todos nós queremos portas abertas, e eu vou te dizer, todos nós precisamos de portas abertas. Você não consegue viver uma vida de portas fechadas, senão você desiste, senão você para, você perde o prazer da vida, e às vezes faz como muitos têm feito, tirar da própria vida, ou entrar num quadro terrível de depressão. Nós precisamos de portas abertas. E eu preciso dizer para você, por causa do que Jesus fez na cruz, as portas estão abertas, escancaradas para mim e para você. Por causa de Deus não há mais razão, não há mais motivo para as portas estarem fechadas. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da graça. Se fosse pela lei, querida, acredite, você e eu estaríamos diante de portas fechadas, porque nós nunca estaríamos ali, sabe, no padrão adequado para ter essas portas abertas diante de nós. Você precisa entender que o acesso à graça já foi dado, mas o que acontece muitas das vezes? Os irmãos não conseguem perceber o favor de Deus sobre eles. Deixa eu te contar algo. Até mesmo os pregadores da lei, até os legalistas, eles não duvidam que nós estamos vivendo na dispensação da graça. Ninguém hoje nega isso, porque nós vivemos na dispensação da graça. Essa é uma verdade irrefutável. Não estamos mais na dispensação da lei. Passou. Cristo, desde que Ele veio, houve uma transição da velha para a nova. Tudo mudou. Não pense que é só uma mudança de nome, uma nomenclatura diferente, velha e nova. Não, tudo mudou. Antes eu precisava fazer por merecer. Hoje eu não preciso merecer para receber de Deus. Eu sei, isso te deixa assustado. O que é isso, pastor? Então os irmãos agora vão sair fazendo do jeito que eles querem, vão sair vivendo uma vida mundana, de pecado, porque agora não depende mais deles. Oh, querido, acredite, quem nasceu de novo não vive dessa forma, porque quem nasceu de novo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não faz sentido você pensar que alguém vai sair pecando agora, depois de ter nascido de novo. Por quê? Porque agora ele não precisa merecer para receber. O que vai acontecer é que essa pessoa, ela vai estar sempre com fé no seu coração, para acessar de Deus toda a provisão e tudo aquilo que Deus tem para ela, porque ela nunca mais vai estar olhando para si, ela vai estar olhando para Cristo. Quem foi avaliado foi a oferta, não foi o ofertante. Quem foi avaliado foi Cristo, e Cristo foi aprovado. Cristo foi aprovado, Ele foi um sacrifício aceito. Agora, por causa de Cristo, eu e você somos abençoados. Não é pelo que eu e você fazemos, é pelo que Ele já fez. O sacrifício perfeito. Por isso, guarde isso no seu coração. Pode parecer repetitivo, mas muitos irmãos ainda não conseguem entender isso. A cruz, ela é vicária. Significa que ela é substitutiva. A morte de Cristo na cruz foi para morrer no meu e no seu lugar. Toda a ira de Deus sobre a humanidade, sobre os pecadores, recaiu sobre Cristo.
Então todos aqueles que vão para Cristo estão debaixo do perdão eterno, do perdão permanente. Eles recebem o sangue, eles recebem a purificação por meio do sangue. Era para eu e você morrermos na cruz, mas Cristo morreu no nosso lugar. Ele te substituiu, Nicolas. Por isso você pode chegar diante do Pai agora. O véu se rasgou de alto a baixo. Chegue diante dele com ousadia, pedindo com certeza de que você vai receber. Ah, pastor, mas eu acabei que eu desobedeci a minha mãe essa semana. Não vou pedir para Deus, porque... Não, querido, peça para Deus mesmo assim. Se arrependa, se retrate com a sua mãe. Mamãe, me perdoa, eu fiz aquilo que eu não devia. Mas não condicione o amor de Deus e a bondade de Deus a sua falha para com a sua mãe. E assim qualquer um, quando erra e falha, não condicione a sua falha. Sabe? Não condicione o amor de Deus ao seu erro, à sua falha. Apesar de você, Deus vai te abençoar. Você vê que o que eu estou falando é algo tão importante e tão pouco compreendido, que quando era para ouvir amém de estourar aqui, não houve praticamente nenhum amém. Porque você fala, será? Apesar de mim... Ah, Senhor, eu acho que é demais, acho que o pastor está pregando, eu estou começando a dar que a igreja das portas largas. Apesar de você, Deus vai e quer te abençoar. Você pode dizer amém? Meu Deus, que amém borocochô. Amém, aleluia. Você é abençoado apesar de você. De duas uma, ou você não está crendo, ou você se acha bom demais. Eu falo, não pode. O camarada daquele meia boca receber igual eu, que sou um crente power upper high. Sou depois de Gabriel, vem eu. Só pode. Porque quando você sabe, meu Deus, Senhor, essa verdade é maravilhosa. Porque eu sei das minhas limitações. Eu sei das minhas limitações. Como o apóstolo Paulo dizia, bem algum habita na minha carne. Por eu saber disso, eu sei que a graça de Deus, se não fosse ela, eu estaria perdido. Todo homem estaria perdido. Você não pode ser fiel. Você não consegue. Eu vou te falar algo tão simples. Irmãos, com todo amor e carinho, você não consegue ser fiel nem no seu dízimo. Você acha que você vai ser fiel a Deus em toda a sua vida? O dízimo, que é um trem tão básico. Vou falar para você, desde os meus 14 anos, desde que eu me converti, eu dou meu dízimo. Aí fala, pastor, você é fiel? Graças a Deus, no dízimo até hoje, porque eu nunca tive problema. Meu coração nunca esteve nesse negócio de dinheiro. Mas tem irmão que é assim, ó, um mês sim, 2 não. Um mês sim, 4 não. Aí eu falo, não, eu sou fiel. Você não é nem no dízimo, querido. Você não é fiel nem na sua casa, que você fala, essa semana eu vou comprar mistura para casa, você passa correria, você fala, não deu, meu bem, não comprei a mistura da casa. Trem tão simples. Aí você está dizendo que você é fiel, que você não falha com Deus, que você ora toda semana, que você lê a Bíblia toda semana. Eu vejo aquele nosso grupo da oração, da leitura bíblica, todo ano, eu me divirto. Que eu vejo que é de irmão que entra e sai. Dá 2 meses, sai um grupo. Aí dá mais uns, sai um outro. Aí os irmãos vão desanimando. Mas assim, o camarada não é fiel nem em ler 2, 3 capítulos da Bíblia. Pastor, você está trazendo condenação, não é justamente o contrário. Eu estou mostrando para você, se dependesse de você, você estava frito no inferno. Todos nós, ninguém escaparia.
O apóstolo Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores. Aquele que foi mais usado por Deus. Dentre os apóstolos, o que mais fez, o que mais trabalhou. Ele que diz: bem algum habita no meu corpo. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Mas o bem que eu preciso fazer é difícil. É luta. Primeira coisa, para experimentar a graça, quero dizer para você: você tem que reconhecer que você não é. Porque se você acha que é, a graça não dá para você. Não chega para você. Graça só vem para aqueles que não merecem, que sabem que não merecem. Mas se você ainda tem um pinguinho de coisa, você fala: não, eu sou fiel, eu não falho. Acredite, querido, você não vai acessar dessa graça maravilhosa de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, quando eu falo disso, eu sei que às vezes pode passar na sua cabeça um turbilhão de coisas. Meu Deus, será que o pastor está falando, quer dizer que a gente sai pecando, fazendo coisas grosseiras, terríveis? Nada disso, querido, nada disso. Sabe por quê? Preste atenção. Nós nascemos de novo. Quem nasce de novo não vive na prática do pecado, você está entendendo? Mas apesar de nós termos nascido de novo, de vez em quando, fala a verdade, a carne manifesta. A incredulidade vem. Deus fala e você: será? Pensamentos intrusivos vêm. Meu Deus, está repreendido. E você fala: fui eu que pensei. Você acha que é você. O diabo lança setas. Você está no trânsito, de repente dá uma buzinada, você recebe uma buzinada diferente, de repente você esquece que você é um ser espiritual. E de repente faz gestos de carinho e amor para o outro motorista. Levanta o braço, fala palavras carinhosas: seu boi, sua vaca, seu cavalo. Aí de repente você fala: meu Deus, eu sou crente. Percebe? Você nasceu de novo. O sinal que você nasceu de novo, imediatamente cai a ficha. O que é isso? Mas a carne manifestou. Porque ela está aí ainda. Está aí, ela não foi glorificada. Por isso Paulo diz: andeis no Espírito, para não satisfazer as concupiscências da carne. Olhe para o Senhor o tempo inteiro, esteja sempre ali meditando, refletindo nas coisas do Senhor, nas coisas do alto. Porque um momento que você tira os olhos do Senhor, você está sujeito a falhar. Jogando bola essa semana, só homem de Deus, tímidos, time de anjo Gabriel para lá. Mas irmãos ficam nervosos em campo. Aí você acha eu condeno? Não, eu sei, é a carne manifesta. Na hora o irmão Pinha, ele esquece, ele está na bola ali, e o calor do ambiente, eles querem falar: paz, aí depois, mas cai a ficha, porque ele nasceu de novo. Ele fala: puxa vida, não fiz o que é. Percebe? Não estou falando de alguém que vive na prática do pecado, vive na prostituição, no adultério, roubando, fazendo. Não, isso alguém que nasceu de novo não faz, acredite. Não é próprio. Na prática não, de maneira alguma, porque você nasceu de novo. Nós morremos para o pecado. Não foi isso que a igreja questionou o apóstolo Paulo, quando ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fala assim: quer dizer, apóstolo Paulo, que quanto mais nós pecarmos, mais graça? Paulo falou: não, amados, não é isso que eu estou dizendo. Porque vocês não vão mais viver no pecado, porque vocês morreram para o pecado. Não tem como mais vocês, ainda que você não consegue mais. Preste atenção, por isso a importância, algo básico. O novo nascimento, apesar de ser algo que é tido como básico, é algo profundo. Você tem que entender, se você nasceu de novo, você vive em novidade de vida. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Por quê? Preste atenção. Novo nascimento, nova criatura, nova identidade. Mas de vez em quando você dá uma canelada no outro no futebol? Dá. De vez em quando você estressa com o patrão ou com o funcionário? Estressa. De vez em quando você quer enforcar a esposa?
Pastor, enforcar é muito, né? Às vezes você quer dar uma chacoalhada. Fica nervoso. Veja, os irmãos estão entendendo? Porque ainda tem uma carne. Mas, se você nasceu de novo, essa carne é limitada, bem limitada. Porque quem sobressai é o Espírito. Os irmãos estão compreendendo, amém? Ô Jesus amado. Às vezes eu fico tão, Senhor, eu tenho que ficar às vezes justificando, porque a graça, ela é tão mal compreendida, que as pessoas vão caminhando por esse lado, como eu ouço às vezes, esse negócio de graça é liberdade para fazer coisa errada, é autorização para pecar. Não, querido, quem entendeu a graça vive em santidade. Graça, eu sempre digo, é provisão para andar em santidade. A graça me sustenta, a graça guarda o meu casamento, a graça guarda a minha vida financeira. Aí você fala, como que a graça, pastor, é uma coisa? Graça não é uma coisa, graça é uma pessoa, graça é Cristo Jesus. E para quem Jesus veio? Quando ele diz, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Mas pastor, mas todos são pecadores. Pois é, mas Jesus já sabia dos fariseus. É aqueles que acham que eles não precisam, que eles são santos. Então quando fala de graça para essa turma, o que eles fazem? Torcem a cara, torcem o nariz. O que é isso? Esse negócio oh amado, por isso que nenhum fariseu recebeu de Jesus. Sabe quem recebeu de Jesus? Só os piores. Quem recebeu de Jesus foi prostituta, adúltera, de outros povos, como você viu aqui o Renato falando na abertura, a cananeia, recebeu do Senhor. Ela teve uma fé que nem Israel teve, Jesus mencionou. O centurião romano, que também não é judeu. E assim você vai ver. Por que essas pessoas receberam? E por que os fariseus não recebiam? Porque eles estavam apoiados neles, no quanto eles são maravilhosos, no quanto eles fazem. Não tem graça para essas pessoas, não tem provisão de Deus para essas pessoas. Elas andam na força do braço delas, confiado nelas. Por isso você tem que, Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta de todo legalismo, de toda justiça própria, que eu possa caminhar confiado na tua graça, confiado no que o Senhor fez e faz, que não tem nada a ver comigo. E acredite, isso vai te levar a orar mais, a ler mais a Bíblia, a se consagrar mais. Só que você nunca vai estar apoiado no quanto você faz, sempre no quanto Cristo já fez. Sabe por que eu oro? Porque Ele já intercedeu por mim. Sabe por que eu leio a Bíblia? Por causa do sacrifício dele. Sabe por que eu me consagro? Por causa do que ele fez na cruz. Não tem a ver comigo. Ele me deu toda a provisão necessária para viver uma vida abundante. Você pode dizer amém? Posto isso, eu quero mostrar para você pelo menos 2 pontos. Como que nós podemos ver essa porta da graça sendo aberta para nós? A primeira coisa, se você quer porta aberta, porta da graça aberta para a sua vida, aprenda a falar corretamente. Como assim, pastor? Tem que fazer um curso de português? Não, você precisa falar alinhado com a palavra de Deus. Se você quer abrir a porta da graça na sua vida, comece a ter uma fala alinhada com a palavra de Deus. Sabe, a maneira como uma pessoa fala nos diz se ela acredita que Deus é com ela ou não. Estava vendo, essa semana eu vi uma pessoa, algumas semanas atrás, dando um testemunho maravilhoso. E aí por agora, já vendo o testemunho maravilhoso, parece que já perdeu a força na vida e já está com testemunho borocochô. Veja como, por que mudou? Preste atenção, porque a confiança ainda não está no lugar que deveria.
A confiança não está pela motivação correta. A minha confiança não tem a ver com a minha conta bancária, não tem a ver se eu tenho ou não tenho alguma coisa. A minha confiança tem a ver com o fato de eu ter Cristo na minha vida, o Salvador. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Então, no dia que tudo vai bem, aleluia, glória a Deus. E quando está mal, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor continua comigo. Ele não deixou de ser o meu Deus porque eu estou passando por problemas e dificuldades. Ele continua sendo o meu Deus. Preste atenção, meu irmão. É importante você compreender isso. A sua boca foi criada por Deus para ser fonte de bênção, para falar a palavra, para liberar a palavra de vida. Porque se você fala diferente da palavra de Deus, a porta da graça não se abre para você. Você não acessa aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não foi chamado por Deus para ser locutor das más notícias. Você não foi chamado por Deus para repassar as notícias dos telejornais. Às vezes gastamos muito tempo, assistindo o jornal. E aí nós olhamos tudo que está acontecendo no cenário econômico, político, social, jurídico. E aí você começa a ser um replicador dessas notícias, ao invés de falar das boas notícias. Fale das boas novas. Eu vou te falar, você não vai ter muitas coisas boas para falar do que está passando nos telejornais. Esses telejornais são fechados com a mídia que é completamente oposta à nossa fé. Eles só vão divulgar aquilo que é interessante para eles. Você não vai ver nada em favor do povo de Deus, nada em favor da igreja. Então você só vai ver o quê? Desgraça atrás de desgraça, problema atrás de problema. E aí você se torna um replicador dessas coisas. Veja, isso é perigoso. Por quê? Porque Deus não nos chamou para sermos replicadores dessas notícias terríveis. Deus nos chamou para sermos pregadores das boas novas. Como é que você vai chamar alguém para o encontro com Deus? Você fala do quê? Você fala do cenário econômico? Ou você fala do que Jesus fez na sua vida? Do que Ele está fazendo? De como Ele mudou a sua vida desde o dia que Ele entrou na sua casa? Como a sua família tem sido transformada? Como você tem vivido dias bons? Por causa da paz que Cristo trouxe ao seu coração. Meu irmão, coloque na sua cabeça, de uma vez por todas, que Deus é por você. Que Deus, Ele joga no mesmo time que você. Deus não é contra você, amado. Sabe, aquilo que nós falamos vai determinar o rumo da nossa vida. Por isso não é neutro, não pense. Não há neutralidade naquilo que nós falamos. Tudo que você fala vai gerar um impacto, vai gerar algo. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós podemos ler esse texto aqui de outras formas, aplicando em outras áreas. Então vamos pegar aqui, vamos aplicar esse texto em diferentes áreas. A doença e a saúde estão no poder da língua. A morte e a vida, como o texto diz, estão no poder da língua. A pobreza e a prosperidade estão no poder da língua. A esterilidade e a fecundidade estão no poder da língua. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso você não pode falar qualquer coisa. Há poder no que você fala. Você é um ser que recebeu autoridade. Então não fale qualquer coisa, fale o que a palavra diz. Meu irmão,
Nós temos que alinhar as nossas palavras com as verdades da palavra de Deus. Sabe, ao invés de ficar relatando o que a maioria está vendo. O que a maioria está vendo? O que os olhos naturais veem. Os nossos olhos naturais estão vendo coisas boas? A maioria das vezes? Não estão. À nossa volta nós estamos cercados de coisas ruins. Em todos os âmbitos. Para todo lado você olha, o negócio está esquisito. Olha para o judiciário, só corrupção. Aquele que deveria defender e zelar pela justiça, você só vê bagunça. Olha para a política, um mais bandido que o outro, um querendo ganhar mais dinheiro que o outro, um querendo roubar mais que o outro. Esse eu estou falando da maioria. Tem as suas exceções em todos os lugares. Amém? Aí você olha para a sociedade. Aí você vê, esses dias eu vi o rapaz que achava que era cachorro. Um cachorro deu uma surra nele na rua. Nem o cachorro aceita alguém que doido desse. Tal de Téria, sei lá. Tério. Aí o camarada, eu sou cachorro, uau, uau. O outro uau, uau de verdade foi lá e deu uma surra nele. Falou, não, você não vem desonrar a nossa classe não. Nós somos cachorro de verdade, você não vem manchar aqui a nossa reputação não. Bom que a natureza pode fazer isso, né? Porque às vezes a gente tem vontade de fazer. Mas nós não podemos, né? Nascemos de novo, aleluia. Mas dá vontade, lembra? Nasci de novo, dá vontade. Ah, vem andar de tartaruguinha na minha frente falando que você é tartaruga. Eu acho que eu vou dar um bico nessa tartaruga. Que é uma insanidade. Veja, sociedade. O que eu estou te falando? Você olha a nossa volta, está tudo perdido. Qual que é a nossa esperança? É a palavra, é Cristo. Não tem nada de bom. Nesse mundo, acredito, não tem. Sabe, a nossa esperança é que Cristo vai voltar. A nossa esperança é que Ele vai estabelecer o reino dEle nessa terra. Nós vamos ter 1000 anos de reino de justiça, equidade. Sabe, a nossa esperança é saber que um dia nós vamos estar eternamente com o Senhor. No novos céus e nova terra, Jerusalém espiritual, celestial. Que não tem nada a ver com a Jerusalém dessa terra. Que aquela ali também tem que se converter. Vai se converter no final, o remanescente, mas hoje é caída, é perdida. Não tem diferença desse mundo caído. Então nós precisamos, sabe, falar, confessar em linha com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, fale o que a palavra diz. Creia, Deus vai fazer. Você e eu somos termostatos, nós podemos mudar o ambiente com aquilo que nós falamos. As palavras que saem da nossa boca são palavras criativas, tem o poder de criar um ambiente. Você precisa crer nisso, essa é a verdade. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Nós, por meio da palavra, criamos o ambiente que nós queremos. Isso é fé, isso é fé. Filipenses, capítulo 4, verso 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, você acha esse texto maravilhoso e gostamos de falar esse texto de maneira isolada. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Paulo faz essa afirmação, ele faz um contexto em que ele está dizendo: eu já experimentei de tudo. Sei o que é não ter nada, sei o que é ter pouco, sei também o que é ter muito. Sei viver uma vida difícil, complicada, de escassez. E ele está dizendo que apesar dos pesares, ele pode todas as coisas naquele que fortalece a ele. Paulo estava passando por momentos difíceis, lembrando de coisas boas que aconteceram e projetando ali em fé um futuro de vitória, pela fé. Mas veja, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está gerando uma imagem. Está passando por luta, mas ele está gerando uma imagem.
que ele vai vencer, que ele pode tudo naquele que fortalece. Sabe? Eu não vou retroceder, eu não vou sucumbir, eu não vou perecer, porque eu posso tudo no meu Deus. Ele me sustenta, Ele me fortalece. Mas quantos acham que essa coisa de visualizar, ver, olhar para imagens, né, para que você possa encher o seu coração de fé, é uma doutrina da nova era? Você precisa entender que o diabo não cria nada, tudo o diabo copia. Deus, meu irmão, usa esse recurso de visualizar muito antes da nova era existir. Então você tem que entender, isso aqui é precioso para que a sua fé seja alargada, para que a sua fé seja ampliada. A Bíblia, ela é um livro cheio de recursos visuais. Então se você lê a Bíblia, você começa a ver desenhos, você começa a enxergar imagens. Eu vou te dar alguns exemplos. Olha lá, Salmo 125, verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veja, para nós, ouvir esse texto já enche a gente de fé, sim ou não? Meu Deus, se confiam no Senhor são como o monte de Sião. Veja, mas nós não temos a dimensão e a clareza do monte Sião como um judeu tinha. Então quando o Senhor fala isso para um judeu, o judeu fala: meu Deus, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. O monte Sião já teve guerra, já passou por tantas coisas, e ele está lá firme e forte. Então assim eu vou ser, apesar das lutas, das dificuldades, eu vou ser firme e forte como o monte Sião. Essa imagem ajudava o judeu a olhar para aquilo e fala: meu Deus, isso é poderoso demais. E é aquele dia que você sai para o trabalho e fala: hoje não tem diabo que se levanta, vai cair. Porque o seu coração se enche de fé, com uma verdade, com uma afirmação dessa, que você está enxergando uma imagem. Você está enxergando: eu não posso ser abalado, eu vou permanecer para sempre como o monte Sião. E o monte Sião vai ser onde Jesus vai pisar a planta dos pés. Quando ele voltar, está lá até hoje. Tem guerra, mísseis e mais mísseis chegando sobre Jerusalém. Povo, nações e mais nações se levantando contra Israel. Você já viu na história tantas coisas, o holocausto. Você já viu a guerra de 6 dias, Síria, Egito, Jordânia, todos tentando ali acabar com Israel, mas ela está lá intacta. O monte Sião está lá, sabe por quê? O Senhor foi assunto aos céus. A partir de lá, para as nuvens, das nuvens para o trono. Depois ele vem do trono para as nuvens, e das nuvens para o monte Sião. Então quando um judeu ouve um negócio desse, e eu hoje, você tendo essa clareza, você fala: eu sou como o monte Sião, eu não posso ser abalado. Pode estar difícil, está luta, está complicado, mas o Senhor está dizendo que Ele é comigo, que eu vou ficar firme, que eu vou permanecer para sempre. Sabe, irmãos, eu vou dizer, não sei você, mas eu olho para isso me enche de fé, e me dá uma certeza: pode se levantar o inferno inteiro, eu permanecerei. Veja, você começa a declarar, confessar, alinhado com a palavra, você fica muito, mas muito fortalecido. Você não fica esse crente mimimi, esse crente que qualquer coisinha é dodói. Não, você está na palavra, você olha para o Senhor, você não é coitadinho, você é filho de Deus, você é vencedor, você é campeão. Você pode dizer amém? Salmo 128, olha outro exemplo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho de suas mãos e tudo lhe irá bem. Olha outra imagem. O judeu olhava para isso e concluía: eu vou comer do trabalho das minhas mãos, não importa qual é o meu trabalho, o que eu fizer, tudo me irá bem. Aí ele fala: se eu sair para vender água, eu vou prosperar e vou enriquecer vendendo água. Se o trabalho das minhas mãos for uma célula, minha célula vai crescer, vai multiplicar. Se o trabalho das minhas mãos for uma turma do curso bíblico, essa turma vai prosperar em minhas mãos.
Se o trabalho das minhas mãos for tocar uma empresa, a empresa vai dar certo. Veja a imagem. O Senhor traz uma palavra, libera uma palavra e gera uma imagem. Eu olho para essa imagem e falo: meu Deus, tudo me vai bem. Que eu colocar as mãos vai prosperar, porque é palavra de Deus. Ele não é homem para mentir, nem menino para se arrepender. Você está me acompanhando? Você pode dizer amém? Esse texto segue. Esse texto é um dos textos mais poderosos, um dos salmos mais poderosos. 128, ele segue dizendo assim, ó: a sua esposa será como uma videira frutífera. Pensa numa videira frutífera. E aí agora pensa na sua esposa. Você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa. A videira repleta é símbolo de alegria e prosperidade. Significa, vai produzir suco de uva e vinho fala de alegria. Preste atenção, o homem que caminha nos caminhos do Senhor, a sua esposa é como uma videira frutífera. Pastor, a minha esposa, ela é custosa. É porque você está olhando com olhos naturais. Lembra da visão profética? Pare de andar pelo que você vê, comece a declarar. Declare que a sua esposa é como uma videira frutífera, que por meio dela haverá muita alegria. Você pode dizer amém? O texto segue: seus filhos serão como oliveira. O que a oliveira produz? Azeitona. Da azeitona o que é feito? O azeite. O azeite na Bíblia fala do que? Unção. Meus filhos são ungidos do Senhor. Ah, pastor, os meus estão no comando vermelho. Estão na facção, inventaram agora de querer, um é aviãozinho, o outro falou que quer ser, como que é o nome? Disciplina. Até os cargos. Aí eu falei: querido, pare de andar pelo que você vê. Lembra daquela mãe que o filho dela se tornou um gangster? E ela até deu o nome dele de Moisés, porque ele era cabeludo. Falou: não, é profeta que comandava gangues. Mas era o que ela via. Só que ela não andou por vista, ela andou por fé. Deus falou que ia levantá-lo como um homem de Deus, como profeta, e que ele ia fazer um trabalho poderoso, e ele se converteu. E você conhece a história, eu já contei isso. Um grande evangelista nos Estados Unidos faz um trabalho com os, como chama as pessoas, os presos, os presidiários, mas tem um nome que, enfim, mais bonitinho, reeducando, mais bonitinho. E aí ele evangeliza essa turma. Trabalho constante. Mas veja, o que os olhos viam era que esse camarada ia morrer, não ia dar em nada. E no dia da morte, que a polícia ia matá-lo, ele falou: se tudo que minha mãe falou, se esse Deus que ela falou é verdadeiro, me salva hoje, Senhor. Se eu for salvo hoje, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E o Senhor salvou. A polícia não alvejou ele, e ele se converteu e tem um trabalho extraordinário nos Estados Unidos. Veja, é um olhar profético. Não seja esse pai que está olhando para o seu filho que é custoso, a sua filha que é custosa, e fala: não tem jeito. Tem jeito, eles são rebentos da oliveira, são ungidos do Senhor. E tem essa imagem no seu coração. Você pode dizer amém? Declare isso sobre os seus filhos, eles serão transformados. Assim para tudo, querido. Assim sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira. Declare a palavra. O que os seus olhos estão vendo não é o que deve prevalecer, mas é o que a palavra de Deus diz. Números 21. Quando o povo ali murmurou no deserto, e veio uma praga de serpentes venenosas. Lembra? Eles eram picados por essas serpentes, e eles estavam morrendo. E o que Deus fez? Deus deu um auxílio visual para o povo. Ele mandou fazer uma serpente de bronze, que apontava para quem? Para Jesus. E diz: todos que olharem para essa serpente de bronze serão curados. E aí eles começaram a olhar, todos que foram picados, e eles estavam sendo curados por essa imagem. Uma imagem que o Senhor gerou ali para que eles tivessem fé, para que eles pudessem crer. Não é hoje, e isso é tido até de maneira equivocada, errado, pessoas fazendo,
ídolos, imagens naturais, não. Aquilo ali é algo tipificando Cristo que morreria na cruz. O bronze fala do quê? Fala dessa questão onde o altar de bronze, ali onde fazia o sacrifício, é o altar do juízo, aponta para o juízo. E essa serpente de bronze aponta para Cristo sofrendo o juízo lá na cruz, levando os pecados da humanidade. Então, quando eles olhavam para aquilo, era retratando Cristo que viria, ok? E Cristo salvando por meio do seu sacrifício. Amém, irmãos? Não é nada para ser feito como muitos, infelizmente, têm feito coisas naturais, pegado a palavra, algo que tem um significado espiritual, tipológico, e criado coisas naturais e criando, até gerando ali adoração a outros deuses. Amém, queridos? Então, é muito importante que você olhe para tudo que a palavra está dizendo e comece a ver imagens. Comece a ver, realmente se enxergue recebendo aquele milagre, se enxergue recebendo aquela bênção. Olhe para aquela imagem, aquilo é para gerar fé. Por isso você vai ver quadros tão magníficos na palavra de Deus, para que você tenha a sua fé alargada. Nunca leia a Bíblia de maneira simplista, apenas leia e vai passando. Não, comece a enxergar, se veja lá, naquele ambiente, naquela história. Busque entender o contexto, o tempo que aquele povo estava vivendo, porque isso vai gerando no seu coração fé. Amém? O chamado de Abraão é um outro exemplo. Quando Deus deu a promessa a Abraão, ele não estava conseguindo entender como que a descendência dele seria tão numerosa. E aí o que Deus fez? Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Olha para o chão, conta quantos grãos de areia tem nesse deserto. O que Abraão disse? Senhor, não tem como. Deus falou assim, vai ser a sua descendência, incontável. Veja, para ele conseguir entender o que Deus estava dizendo, Deus teve que dar para ele imagens, um auxílio visual. Depois que ele teve essas imagens, então ele pôde compreender. Preste atenção, nós precisamos olhar para as promessas de Deus e nos ver nelas. Quando o Senhor diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados, você tem que imaginar, sabe, que aquelas feridas de Jesus foram feitas ali, as chagas dele foram feitas para que você seja sarado, curado. Sabe, o sofrimento que ele sofreu na cruz, aquele sofrimento é para que você receba o que? Paz, alegria, alívio, refrigério. Então é enxergar essas imagens, entender por quê, Senhor? Porque o meu filho sofreu na cruz para que você possa ser abençoado hoje. Cristo padeceu na cruz para você viver uma vida abundante. Volto a dizer, o sacrifício de Jesus foi vicário, substitutivo. Ele morreu para você viver, ele enfermou para você ser curado, ou viver uma vida com saúde. Você pode dizer amém? Então, olhe para isso, veja essas imagens, fala, Senhor, obrigado, dê graças ao Senhor e se aproprie de cada bênção que Ele tem para você. Amém, irmãos? Não seja como muitos que conversam o tempo todo falando de problemas e debatendo para ver quem tem o maior problema. Eu já vi irmãos falando de problema um para o outro e parecia que era uma competição. Aí eu falava assim, rapaz, lá em casa está feio. O cachorro morreu, minha esposa está brava comigo, meu guri inventou de querer sair de casa. Aí o outro fala assim, rapaz, que luta, né? Mas você não sabe, a minha está pior. Ele não quer ficar atrás do outro, ele quer que é dele. E ele fala, eu falo, meu Jesus amado, eu vou te contar, irmãos, eu tenho dificuldade para falar das minhas dificuldades. Eu levo aos pés do Senhor. Eu falo, Senhor, eu falo com Deus. Mas se alguém me fala qualquer coisa e perguntar, alguém fala, pastor, como é que você está? Eu falo, melhor do que eu mereço. Você não vai ver, eu choramingando, eu tenho dificuldade. Mas por quê? Porque o Senhor não me levantou para ficar chorando as pitangas, para ficar falando o que os meus olhos naturais estão vendo, o que todo mundo está vendo. Mas é para declarar a palavra.
Ah, pastor, você não passa? Claro que passo por luta, todos nós passamos. Mas eu fico sempre com a palavra. Eu vou sempre declarar a palavra, por quê? Porque ali eu encontro força. Na palavra de Deus, ao invés de eu querer desistir, quando eu olho para a palavra, eu sigo em frente. Sabe qual que é o nosso problema? Ficar olhando demais para as circunstâncias adversas, para os nossos problemas, ao invés de olhar para a palavra. Quando você dá ênfase para o seu problema, a palavra de Deus fica muito pequena no seu coração. Aí você não consegue crer. Então você precisa escolher se é a palavra que é a verdade, ou se é esse problema passageiro que você está enfrentando. Sabe, fique com a palavra. Ela é poderosa. O Senhor quer fazer milagres, o Senhor quer fazer coisas extraordinárias na sua vida por meio da palavra dEle. Então coloque na sua boca uma palavra do céu. Tenha uma confissão de fé dentro de você. Ah, pastor, como? Como que eu vou fazer isso? Veja, comece a usar esses recursos visuais que Deus colocou à sua disposição. Comece a enxergar isso. Quando a palavra diz, você é mais do que vencedor, então comece a se ver como mais que vencedor. Que você está assentado nas regiões celestes, juntamente com Cristo. Se veja nessa posição de descanso. Que o Senhor, se veja tendo os inimigos todos sendo postos debaixo dos seus pés, como diz a palavra. É isso que vai fazer a diferença. Não sei se você viu, não lembro qual foi, que Olimpíada foi, se foi essa recente. O nosso PowerPoint parou, ele travou? Mas a seleção da China estava perdendo para a seleção do Brasil. O Brasil já estava com a mão na medalha de ouro. E a treinadora da China pediu pausa, chamou todo mundo e deu uma imagem para elas. Deu um recurso visual. Falou, e aí? Vocês vão decidir jogar e ganhar? Ou acabando aqui as Olimpíadas, vocês querem voltar para a pastelaria? Aquilo ali gerou nelas uma motivação. Elas enxergaram e falaram, não, meu, aquela pastelaria de novo. Se a gente ganhar aqui pode ser diferente. É um contrato com o clube, um contrato novo, um salário bom, um trabalho, fazer uma coisa que eu gosto, me dedicar a esse esporte que eu sou apaixonado, cuidando da minha saúde, aquela coisa toda. Ela falou, vou voltar para lá. O que elas fizeram? Voltaram motivadas. E resultado? Ganharam. Percebe? Hoje, todos os atletas trabalham com esse recurso visual. Porque isso de fato faz... Aí você pensa, ela imaginando a pastelaria, aquilo já deu força para ela. Imagina quando você enxerga a palavra de Deus, o que Deus está falando, o que Deus está mostrando. E aí, você olha, Deus fala, e aí, você vai querer continuar aí comendo bolotas de porco para o filho pródigo, ou você vai lá voltar e reinar junto com o seu pai? E ele não imaginou, lembra que o filho pródigo imaginou? Os funcionários do meu pai lá estão comendo do bom e do melhor, picanha, comendo, assando, fazendo churrasco, e eu estou aqui comendo lavagem de porco. Ele viu uma imagem. E aquilo gerou no coração dele o que? O ânimo para ele voltar para os caminhos do Senhor, para ele voltar para o pai dele, estar junto ali. Preste atenção, não despreze isso. Esses recursos visuais são muito importantes para nós. Por isso é importante você olhar para a palavra de Deus e enxergar-se lá, enxergar você em cada uma dessas promessas. Um maratonista também, quando ele vai, ele starta ali a maratona, ele já começa a se ver, já concluindo o quilômetro 5, o quilômetro 10, o quilômetro 15, o 20, o 25, o 30, já está tudo ali, tudo trabalhadinho para que ele possa permanecer, para que ele possa ir até o fim.
Então veja, você já tem que imaginar lá na glória com o Senhor. Você já tem que se imaginar, enxergar, sendo aqueles que vai reinar com Cristo, que vai vir montado nos cavalos brancos, e o Senhor vindo para estabelecer o reino dele. Você já tem que se imaginar sendo esse vencedor que vai ser arrebatado. Veja, isso gera fé no seu coração. Não sei você, mas eu fico muito motivado quando eu olho para a visão dos vencedores. E eu fico pensando, e aí? Reinar com Cristo ou ser disciplinado no milênio? Eu falo, dá uma diferença muito grande. Pastelaria ou ganhar essa Olimpíadas? E aí quem sabe ganhar um contrato aí com um clube grande. Veja quanta coisa. Nós precisamos enxergar isso. Amém, irmãos? E aí, para finalizar, eu ia compartilhar 2 pontos, mas eu vou compartilhar só esse. Depois eu vou compartilhar o próximo culto. Mas sabe, quando nós visualizamos, nós estamos meditando. Sabe, a palavra meditar em hebraico é hagá. Hagá significa ponderar, imaginar, meditar, falar, refletir, estudar, dizer, expressar, articular, etc. Então, hagá em hebraico significa passar de um ponto para o outro da graça. É um negócio impressionante. Como assim, pastor? Quanto mais você medita na palavra da graça, mais graça vem sobre você. Então você precisa aprender a meditar, porque isso vai fazer toda a diferença. Quanto mais você medita na palavra da fé, mais fé vem sobre você. Por isso, ainda que eu faça a minha confissão no meio de lágrimas, no campo de batalhas, eu ainda tenho que declarar que eu sou favorecido pelo Senhor. Sabe, como cristãos, nós precisamos enxergar a solução, mesmo quando aparentemente o problema não tem saída. Às vezes nós estamos diante de situações difíceis, um problema de saúde, uma crise financeira. Talvez você meteu os pés pelas mãos, se endividou, comprou quando não podia, comprou muito mais do que você podia, e se enfiou numa confusão muito grande. Isso está gerando desespero, medo, angústia, uma pressão muito grande sobre você. Veja, são tantas as coisas. Talvez seu casamento está caminhando ali, sabe, de mal a pior. Não há harmonia, não há paz, já há conversa de divórcio. Você está desesperado. Você está ali, sabe, não vendo saída. Essa é a hora que você precisa se voltar, sabe, sem hesitar, para a palavra, para Cristo, para a mensagem. Você não tem a solução, você não sabe como resolver esse problema, mas preste atenção, o seu Deus, o seu Pai, sabe como te tirar daí. Ah, mas pastor, fui eu que fiz, eu que gerei o problema. É sim, é mesmo, é você. E Deus sabe disso. Você acha que Deus está enganado? Você acha que Deus pensa que você acha que foi Ele que te levou? Não, Ele sabe que é você que se enfiou nessa confusão. E Ele quer resolver esse problema. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Pai. Nós, pais naturais, quando os nossos filhos se metem em problemas, nós não queremos e nós não faremos de tudo para tirá-los dessa situação. Não vamos fazer o que for preciso para salvá-lo. A Bíblia diz: nós somos maus e nós fazemos isso. Você acha que Deus não vai fazer muito mais? Só porque você, Ele sabe que você é especialista em se meter em confusão. Mas Ele está dizendo: apesar de você, eu sou contigo. Eu sou o seu Pai.
recorra para mim, venha para os meus braços e eu vou resolver essa situação. Veja, e Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a provisão necessária, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai gerar as conexões, Ele vai gerar o recurso, porque Ele é Deus. Então você pode não estar vendo a solução, mas Deus sabe de tudo. Assim somos nós, quando estamos olhando para o Senhor e vemos alguém desesperado, passando por problema, o que nós fazemos? Chegamos, liberamos uma palavra de Deus, ajudamos essas pessoas e seguimos em frente. Aquela pessoa não via solução, mas quando nós entramos na vida dela, que não foi nós, foi o Senhor através de nós, Ele veio e mudou a realidade, a sorte daquela pessoa. Nós não confessamos problemas, querido. Nós confessamos livramento. Nós confessamos cura. Nós confessamos perdão. Nós confessamos salvação. Nós confessamos milagres. Sabe, declarar corretamente abre a porta da graça na sua vida, na minha vida. Comece a fazer esse exercício de declarar somente o que a palavra de Deus declara. Pare de falar diferente da palavra. Pastor, mas eu estou vendo os meus olhos. Não importa o que seus olhos estão vendo. Ande por fé. Ande por fé. Pastor, mas isso não é negar a realidade. Não, não é negar a realidade. É você dizer que pela fé você vai mudar aquela realidade adversa. Que apesar dessa realidade estar ali, essa realidade vai ser mudada. Sabe por quê? Porque você é um termostato. Você vai mudar a temperatura. Você tem esse poder em Cristo. O Senhor te deu essa autoridade. O Senhor te deu esse poder. É Ele quem faz. Só que Ele vai fazer quando você exercer fé. Por isso, comece a exercitar. Comece a liberar palavras de fé. Comece a falar o que a palavra fala. Mantenha firme a sua confissão. Visualize sempre as promessas. Todas elas se cumprindo em sua vida. Você pode dizer amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Hoje, eu compartilhei com você apenas que falar corretamente abre a porta da graça sobre a nossa vida. Mas no próximo culto eu vou trazer mais 2 aspectos, que é sobre orar corretamente e sobre louvar e adorar corretamente. Isso tem um poder de fazer com que você acesse a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, não deixe a graça de Deus se tornar vã na sua vida. O apóstolo Paulo disse isso, que a graça de Deus não se tornou vã na vida dele. Antes, ele trabalhou mais que todos os demais apóstolos. Guarde isso. Graça não é ficar de braços cruzados. Graça é agir e andar por fé na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, pisa na água, pisa na água. Não hesite. Se Deus está falando para você, siga em frente, siga em frente. Ele está dizendo para você, olhe para mim. Olhe para mim, eu tenho para você um descanso. Olhe para Ele. Olhe para Ele. E você vai encontrar esse descanso. Oh, querido, quero dizer para você nessa noite, por mais simples que talvez possa ser essa mensagem, e você possa pensar que é simples, mas acredite, viver uma vida confessando a palavra de Deus é algo que somente aqueles que confiam no que Cristo, somente no que Cristo fez, conseguem fazer. Todo aquele que está apoiado na lei, de tempo em tempo, ele está declarando outras coisas que não é a palavra. Mas aqueles que estão firmados no sacrifício de Jesus, esses
estão o tempo inteiro falando o que Cristo fala, falando as boas notícias. Você foi chamado para falar as boas notícias. Que a partir de hoje, se você tem tido esse padrão na sua vida, essa postura de repetir o que o diabo está falando, o que as pessoas à volta estão falando do cenário caótico, complicado, dificultoso. Se você tem sido essa pessoa, eu quero te dizer, eu não te condeno. Nós estamos sujeitos, sim, a olhar para o natural. Pedro olhou para a tempestade, nós também olhamos, vez por outra. Mas não significa que esse é o modelo que Deus tem para mim e para você. Não, ainda que eu olhe em algum momento para a tempestade, eu vou pedir para o Senhor: Senhor, me dá graça, me ajuda a manter os meus olhos firmes no Senhor, para que eu não possa submergir, para que eu não possa me afogar. Volta os meus olhos para Ti. Sabe, não importa o problema que você está enfrentando, hoje, decida olhar para Cristo. Decida falar o que Cristo diz. E eu vou dizer para você, a sua história vai ser mudada. Seu casamento, que às vezes você está achando que está perdido, o Senhor vai restaurar. Sua vida financeira, seus negócios, o Senhor vai fazer tudo novo. Você precisa crer e declarar. Fale o que o Senhor fala. Declare as verdades da palavra e comece a viver em novidades de vida. Falar a palavra não é ignorar os fatos, mas é você saber que a palavra de Deus está acima dos fatos. A doença está aí, você não está negando, mas a palavra diz: pelas minhas pisaduras você é sarado. Então não fique com o fato, fique com a palavra. A palavra é mais poderosa. A palavra final vem do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, ó Deus, e eu peço ao Senhor que cada um de nós possamos caminhar, andar em fé, falando corretamente, falando o que a Tua palavra diz. Nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Nós podemos fazer o que a palavra do Senhor diz que nós podemos fazer. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos justificados, nós somos perdoados. Isso não somos nós que falamos, o Senhor fala isso a nosso respeito. O Senhor diz essas verdades sobre nós. Por isso precisamos confiar, tão somente confiar e deixar o Senhor trabalhar. Enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha. Senhor, que os meus irmãos nessa noite encontrem descanso, que esse casal que está passando por lutas nesse casamento encontre descanso, que esse pai e essa mãe que está tendo dificuldade na criação dos seus filhos encontre descanso hoje. Que esse irmão, essa irmã, esse empresário, essa empresária que estão endividados, que estão ali para falir ou estão falidos, que hoje eles encontrem o descanso, ó Deus, o descanso. E enquanto eles descansam, o Senhor está trabalhando em favor de cada um deles. O Senhor vai restaurar esses filhos, vai restaurar esses casamentos, vai restaurar essas empresas, esses negócios, em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Deus quer mudar a sua sorte, meu irmão, minha irmã. Apenas confie nele. Tire os olhos de você, tire os olhos das circunstâncias à sua volta e olhe para Cristo. Olhe para a palavra dele, comece a falar corretamente e não perca esse discurso nem um dia na sua caminhada. Oh, Espírito
Espírito Santo, sustenta os meus irmãos, que nos lábios deles haja apenas, ó Deus, palavra de fé, palavra de vida, palavra, Senhor, que a tua palavra está falando. Em nome de Jesus, eu declaro toda incredulidade batendo em retirada, sendo dissipado da vida dos meus irmãos. Declaro a fé sendo aumentada, declaro a visão espiritual sendo alargada, declaro os meus irmãos vivendo o melhor do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Aleluia, oh aleluia, aleluia. Vamos cantar essa canção ao Senhor, adore ao Senhor. Estamos nos minutos finais para encerrar a nossa reunião. Adore ao Senhor, diga palavras de gratidão a Ele. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. As minhas mãos em louvar, Tudo o que tenho
Jesus, eu decido viver debaixo dessa graça maravilhosa. Eu decido, durante toda a minha caminhada, falar apenas a tua palavra, falar o que o Senhor fala a meu respeito, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida sentimental, sobre a minha saúde física e mental. Eu vou declarar apenas a tua palavra. Faz de mim, Senhor, um pregador das boas notícias e do teu amor. Eu recebo esse amor tão grande que o Senhor dedicou na cruz do Calvário. Eu aceito esse presente e sei que por meio dele eu tenho toda a provisão necessária para viver uma vida abundante, abençoada por todos os dias da minha vida. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Oh, meu irmão, que você possa exercitar isso essa semana e todos os dias. Eu quero dizer, você verá milagres na sua vida, você verá coisas extraordinárias acontecendo da parte de Deus, amém? Ande pela fé, ande declarando as verdades da palavra todos os dias. Você foi abençoado hoje? Se você foi abençoado, erga as duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus. Estenda as suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho e tudo aquilo que você empreender, colocar as mãos, seja bem sucedido, abençoado e próspero. Se você crê e concorda nessas verdades, diga amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Cumprimenta ele com a